Antes de começar esta oração, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o seu primeiro nome, porque cada nome deixado aqui se transforma em intenção de oração. Quando você comenta com fé, você não está apenas assistindo a este vídeo, você está colocando o seu clamor diante de Deus e entregando sua dor a uma oração feita com propósito. Se hoje o seu coração está cansado, se você sofre com silêncio, afastamento, frieza, orgulho e saudade, fique até o fim. Porque esta oração de São Cipriano foi feita para quem precisa ver o amor verdadeiro se mover, para quem deseja quebrar barreiras, desfazer distâncias e abrir caminhos onde antes só havia ausência. Então já deixe o seu like, porque isso ajuda esta oração a chegar a mais pessoas que também estão sofrendo em silêncio. E agora, com muita fé, respire fundo, acalme seu coração, e comece esta oração comigo. São Cipriano poderoso, eu me coloco agora em oração diante da tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, com o pensamento voltado para aquilo que eu mais desejo ver transformado. Tu conheces o que eu não consigo dizer por inteiro, conheces a dor que eu escondo, a saudade que cresce em silêncio, e o peso que existe dentro de mim quando percebo que o amor se afastou, que as palavras diminuíram, que a presença se tornou distante e que o orgulho levantou muros onde antes existia carinho. Hoje eu não me aproximo com arrogância, não me aproximo com revolta, mas com humildade, pedindo que tua intercessão alcance aquilo que minhas mãos já não conseguem tocar. Olha para esta situação amorosa que eu coloco diante de ti. Olha para a pessoa que trago em pensamento e visita o coração dela com luz, discernimento e verdade. Onde houver frieza, que comece a nascer lembrança. Onde houver dureza, que comece a surgir sensibilidade. Onde houver resistência, que a paz venha primeiro, e depois dela venha a vontade de compreender, de ceder, de ouvir, de sentir. São Cipriano, quebra o orgulho que impede o amor de respirar. Não um quebrar de violência, não um quebrar de desespero, mas um quebrar profundo, silencioso e verdadeiro, capaz de desfazer aquilo que fechou a alma, aquilo que travou as palavras, aquilo que transformou sentimento em distância. Eu te peço que visites os pensamentos dessa pessoa amada nas horas mais quietas do dia, quando não houver distração, quando o mundo desacelerar, quando o coração não puder mentir para si mesmo. Que ela se lembre do que foi vivido com sinceridade, do que foi construído com afeto, do que nasceu de forma real. Que as memórias boas não fiquem enterradas por mágoas passageiras, por impulsos, por palavras mal colocadas, por orgulho ou por silêncio. Se esse amor ainda guarda a verdade, então sopra sobre ele como quem reacende uma chama quase apagada, e faz renascer o desejo de se aproximar, de se comunicar, de desfazer o vazio. São Cipriano, eu te peço também por mim. Acalma meu coração apressado. Diminui a ansiedade que tenta me consumir. Afasta de mim o medo de nunca mais ser procurado, o sofrimento da espera, a angústia de olhar para o silêncio e imaginar que tudo terminou. Fortalece minha alma enquanto os caminhos se movem. Dá-me serenidade para esperar sem me destruir, fé para confiar sem me perder, e sabedoria para não alimentar pensamentos escuros. Que eu não me deixe levar pelo desespero, mas também não perca a esperança quando o amor verdadeiro ainda pode ser restaurado. Vai diante de mim, São Cipriano, e toca esta história. Remove as sombras da confusão.
dissolve a influência de palavras negativas, de interferências, de ressentimentos acumulados e de barreiras invisíveis que se ergueram contra nós. Que toda energia de afastamento seja enfraquecida. Que todo impulso de orgulho seja desfeito. Que todo silêncio pesado comece a rachar por dentro, até abrir espaço para a vontade de falar, para a coragem de mandar uma mensagem, para o desejo sincero de se aproximar mais uma vez. Porque eu não te peço uma ilusão, não te peço um sentimento vazio, não te peço um retorno sem verdade. Eu te peço aquilo que pode ser sustentado pela sinceridade, pelo arrependimento, pela humildade e pela decisão de reconstruir. Se essa pessoa ainda guarda amor, que esse amor desperte. Se ela ainda sente saudade, que essa saudade fale. Se existe dentro dela algo que insiste em lembrar de mim, que isso cresça como um chamado calmo, firme e impossível de ignorar. E que o primeiro muro a cair seja o muro do orgulho, para que depois dele também caia o silêncio, e no lugar do peso comece a nascer movimento. São Cipriano, eu continuo esta oração com mais profundidade, porque há dores que não se resolvem na superfície, e há amores que só se reencontram quando algo muito profundo é tocado por Deus. Por isso eu te peço, entra nesta causa com a tua força, entra nesta história com tua intercessão, entra nos caminhos que hoje parecem travados, porque eu sei que muitas vezes não é apenas a distância física que separa duas pessoas, mas os nós invisíveis do ressentimento, do medo, da vaidade, das palavras engolidas e das emoções mal resolvidas. Desata tudo aquilo que foi criando um labirinto entre nós. Abre passagem onde tudo parece fechado. Faz surgir ponte onde só existe abismo. Tu conheces o coração humano, conheces o quanto o amor pode ficar preso atrás de uma aparência de frieza. Quantas vezes alguém sente, mas não admite. Quantas vezes lembra, mas não demonstra. Quantas vezes quer procurar, mas se segura por orgulho, por teimosia, por receio de parecer fraco, por medo de sofrer de novo. Então eu te peço, São Cipriano, visita essa pessoa amada e derruba as máscaras que ela usa para esconder o que realmente sente. Que ela não consiga mais se apoiar na dureza para fingir indiferença, se dentro dela ainda existe carinho. Que ela não encontre descanso no afastamento, se o próprio coração dela continua puxando para perto. Faz com que meu nome passe pela memória dessa pessoa de maneira suave, constante e viva. Que ela se lembre da minha voz, da minha presença, daquilo que foi construído entre nós, dos momentos de verdade, das conversas que trouxeram paz, dos gestos simples que deixaram marca. Não permitas que o orgulho apague aquilo que foi semeado com sentimento. Não deixes que o silêncio enterre o que ainda pulsa. Antes, faz com que as lembranças certas ganhem força, para que o coração dela perceba que fugir não curou, calar não resolveu, se afastar não apagou, e que certas conexões não desaparecem apenas porque alguém decidiu não falar. São Cipriano, passa à frente desta situação e quebra o peso da demora. Rompe a corrente da indecisão. Afasta tudo aquilo que distrai, endurece ou paralisa. Se houver influência ruim, afasta. Se houver confusão mental, clareia. Se houver palavra maldita lançada contra este amor, desfaz. Se houver interferência, enfraquece. Se
Se houver cansaço, renova. Se houver uma batalha dentro do coração dessa pessoa, que a verdade vença. Que ela tenha coragem de reconhecer o que sente, coragem de abaixar a guarda, coragem de enviar o primeiro sinal, coragem de voltar a falar. E enquanto isso acontece, cuida também do meu interior. Porque eu sei que quem espera também trava batalhas escondidas. Há noites em que a alma pesa, há momentos em que a falta de resposta machuca, há instantes em que a mente inventa finais dolorosos. Por isso eu te peço que guardes meu coração do excesso, da obsessão, do medo, da tristeza que desanima e da pressa que adoece. Ensina-me a permanecer em oração sem me perder em sofrimento. Ensina-me a entregar sem tentar controlar. Ensina-me a confiar no agir de Deus, mesmo quando meus olhos ainda não enxergam mudança. Se for para o bem, se for verdadeiro, se for limpo diante do céu, move esta pessoa na minha direção. Não por impulso vazio, não por carência passageira, mas por uma decisão real de falar, de se aproximar, de romper o próprio silêncio. Que aquilo que ela trava por orgulho comece a se desfazer por dentro. Que o coração fique inquieto, mas com uma inquietação que leva à reflexão, à saudade madura, à vontade de reparar, ao desejo de reconstruir com mais verdade do que antes. E que cada passo dado nessa direção seja preparado em silêncio por tuas mãos, até que o que hoje parece distante comece a se mover de forma clara. São Cipriano, nesta terceira parte da minha oração, eu te peço não apenas movimento, mas cura. Porque muitas vezes o amor não volta apenas porque o orgulho é grande, o silêncio é pesado e o coração se fecha para não sentir. Por trás da distância, existem feridas. Por trás da frieza, muitas vezes existe medo. Por trás da ausência, às vezes existe confusão, ressentimento, dor mal resolvida, incapacidade de pedir perdão, incapacidade de admitir saudade. Então eu te peço, toca onde ninguém vê. Vai ao lugar escondido desta história. Alcança o fundo do coração dessa pessoa e faz ali uma obra silenciosa, firme e verdadeira. Cura as lembranças ruins que ficaram maiores do que as boas. Cura as palavras ditas no impulso. Cura as interpretações erradas. Cura a teimosia que não deixa reconhecer o valor do que foi vivido. Cura a mania de fugir em vez de conversar. Cura o hábito de se calar em vez de explicar. Cura o medo de demonstrar. Cura a resistência em se render ao que o coração ainda sente. Que essa pessoa não continue endurecendo por fora enquanto se quebra por dentro. Que ela encontre dentro de si a coragem de sentir sem negar, de lembrar sem fugir, de admitir sem inventar desculpas. Eu te peço também que retires todo orgulho destrutivo, aquele orgulho que separa, que insiste em vencer em vez de amar, que prefere o silêncio à reconciliação, que troca a saudade por uma aparência de controle. Que esse orgulho perca força dia após dia. Que ele não domine mais os pensamentos dessa pessoa. Que ele não governe mais suas decisões. Que ele não segure mais suas palavras. E no lugar dele, que nasça humildade. Que nasça consciência. Que nasça clareza.
Que nasça a percepção de que quando existe amor verdadeiro, insistir em permanecer distante por orgulho é desperdiçar algo precioso. São Cipriano faz com que esta pessoa sinta, de forma limpa e intensa, a diferença entre viver no silêncio e escolher o reencontro. Faz com que ela perceba que o vazio da ausência não trouxe paz, que a distância não apagou a importância do que vivemos, que o tempo longe não anulou o que o coração ainda guarda. Se houver saudade, que ela aumente. Se houver vontade de falar, que ela cresça. Se houver palavra presa na garganta, que ela encontre saída. Se houver impulso de me procurar, que esse impulso se fortaleça até vencer a resistência. Que a primeira mensagem, a primeira ligação, o primeiro gesto de reaproximação aconteça no tempo certo, mas aconteça com verdade. Guarda-me também nesta espera, porque eu não quero me tornar uma pessoa amarga por causa do sofrimento. Eu não quero que a dor me roube a doçura, nem que a demora me roube a fé. Livra-me de imaginar o pior a todo instante. Livra-me da aflição que cansa a alma. Livra-me de me prender àquilo que ainda não aconteceu como se eu já tivesse perdido tudo. Dá-me equilíbrio para continuar. Dá-me maturidade para entender que o amor saudável precisa de luz, verdade e cura. E, se este retorno for preparado, que seja construído sobre bases novas, mais honestas, mais sensatas, mais fortes do que antes. Eu te peço, São Cipriano, que onde hoje existe um deserto emocional, tu faças brotar sinal de vida. Onde existe frieza, derrama calor. Onde existe indecisão, derrama certeza. Onde existe fuga, derrama coragem. Onde existe silêncio, derrama palavra. E onde existe orgulho, derrama quebrantamento. Que o coração dessa pessoa seja visitado nas horas mais improváveis, e que ela perceba, sem conseguir negar, que precisa romper essa barreira, que precisa falar, que precisa se aproximar, que precisa deixar de lutar contra o que ainda sente. E que o amor, se for verdadeiro, comece a encontrar o caminho de volta não por pressão, mas por convicção, não por aparência, mas por sinceridade profunda. São Cipriano, eu chego agora à parte final desta oração com a alma mais entregue e com o coração mais aberto, colocando diante de ti não apenas o meu desejo, mas toda esta história. Tu viste meu sofrimento, ouviste meu clamor, acompanhaste cada palavra que saiu de dentro de mim. Agora eu te peço que completes esta obra, se ela estiver debaixo da vontade de Deus, se ela for limpa, sincera e boa para ambos. Que o amor que precisa voltar, volte com verdade. Que o orgulho que precisa cair, caia de uma vez. Que o silêncio que tanto machuca seja rompido não por impulso passageiro, mas por decisão firme, por saudade real e por desejo de reconstrução. Vai ao encontro dessa pessoa amada e toca aquilo que ainda está endurecido. Faz nascer nela a sensibilidade de reconhecer o que perdeu ao se afastar. Faz surgir a lucidez de perceber o quanto o silêncio também fere, o quanto a distância pesa, o quanto o orgulho separa e o quanto certas pessoas não saem do coração apenas porque houve um afastamento. Se ainda existe amor, sopra sobre ele. Se ainda existe lembrança viva, fortalece. Se ainda existe vontade escondida, revela. E faz com que essa pessoa encontre coragem para baixar a defesa,
procurar com sinceridade e dar um passo real na direção do reencontro. Eu te entrego cada madrugada de saudade, cada espera silenciosa, cada dúvida que me visitou, cada lágrima que caiu sem que ninguém visse. Entrego o medo de não ser procurado, entrego a angústia do afastamento, entrego a dor de não compreender o que se passa no coração da outra pessoa. Toma tudo isso em tuas mãos e transforma aquilo que hoje me pesa em um testemunho de resposta, de mudança, de movimento e de paz. Onde antes houve bloqueio, traz abertura. Onde antes houve ausência, traz presença. Onde antes houve frieza, traz calor. Onde antes houve muro, traz ponte. São Cipriano, não permitas que esse amor, sendo verdadeiro, se perca por vaidade, por teimosia ou por falta de coragem. Que não seja a dureza do coração a dar a última palavra. Que não seja o orgulho a decidir o futuro desta história. Que não seja o silêncio a encerrar aquilo que ainda pode ser restaurado. Dá a essa pessoa o impulso certo, a hora certa, a palavra certa. Que ela me procure com verdade, que me fale com sinceridade, que se aproxime com humildade, que venha sem jogo, sem máscara e sem frieza. E se houver arrependimento, que venha acompanhado de atitude. E se houver saudade, que ela se transforme em aproximação. E se houver amor, que ele tenha coragem de aparecer. Mas eu também te peço, São Cipriano, que tudo aconteça de forma reta, digna e abençoada. Que eu não receba de volta algo confuso, vazio ou machucado. Que eu receba aquilo que tiver sido tocado pela verdade. Que, se houver retorno, ele venha com clareza, respeito, diálogo e intenção sincera de fazer diferente. Que esta reconciliação, se acontecer, não seja apenas o fim de um silêncio, mas o começo de uma nova forma de amar, mais madura, mais consciente, mais humilde e mais forte. Que aquilo que foi quebrado seja restaurado, e que aquilo que estava travado volte a fluir com luz. Hoje eu encerro esta oração confiando. Confiando que tu ouviste cada palavra. Confiando que o céu vê o que os olhos humanos não veem. Confiando que, quando é para o bem, o amor encontra caminho, a saudade encontra voz, e o coração endurecido pode ser alcançado. Por isso eu descanso esta causa diante de ti. Entrego o nome dessa pessoa. Entrego meu sentimento. Entrego minha espera. Entrego minha dor. E peço, com fé viva, que se este amor ainda tiver verdade, ele volte, que se houver orgulho, ele seja vencido, que se houver silêncio, ele seja quebrado, e que tudo o que for decidido aconteça debaixo de luz, paz e verdade. São Cipriano poderoso, intercede por mim. Abre os caminhos do amor. Rompe o peso do afastamento. Desfaz o muro do orgulho. Quebra o silêncio que machuca. Restaura o que ainda pode florescer. E guarda o meu coração em cada etapa deste caminho. Amém.